A bela ponte Silver, após servir os Estados Unidos por 39 anos, apresentou uma rachadura em uma de suas barras de olhau. Seria perigoso? Devido ao peso extra que a outra barra de olhau teve que suportar, ela também cedeu. O que se seguiu foi uma série de eventos incomuns e toda a ponte desabou na água em menos de 20 segundos, resultando na morte de 46 pessoas. Como uma ponte tão robusta pode desaparecer em apenas 20 segundos? Para responder a essa pergunta, precisamos observar atentamente como a água da chuva se move dentro da junta da barra de olhau. Você consegue dizer onde ela se acumula? Sim, ela fica presa nessa estreita abertura. Essa parte da barra de olhau também está sob enorme tensão de tração, principalmente devido ao tráfego intenso e ao aumento de peso dos veículos que os projetistas originais não previram há 40 anos. Altas tensões de tração combinadas com um ambiente corrosivo levam a um fenômeno chamado corrosão sob tensão, um processo lento de falha que pode levar de 20 a 30 anos para se desenvolver completamente. Por muitos anos, a fissura inicial na seção da barra de olhau permaneceu oculta sob esta tampa. Você deve ter notado que a ponte Silver era uma ponte pêncil bastante incomum. Normalmente, pontes pênseis possuem cabos longos e flexíveis, mas aqui, em vez de cabos, os engenheiros usaram barras de olhau rígidas. Quando veículos pesados passavam por cima, os passageiros podiam sentir a ponte flexionando. É fascinante ver como os diferentes elementos giravam para acomodar o movimento. Nesta vista explodida, fica claro como dois pares de barras de olhau e um gancho se conectam por meio de um pino. A pista da ponte era feita de vigas de aço e asfalto. Ela foi construída em aço macio recozido e, por fim, pintada com tinta de alumínio brilhante, o que lhe rendeu o nome de Ponte de Prata, Silver. Em contraste, a famosa ponte Golden Gate usa cabos flexíveis. Mesmo cortando 2 ou 3 ganchos na ponte Golden Gate, nada de significativo aconteceria devido à sua redundância. Mas a ponte Silver era diferente. Ela não foi projetada com redundância em mente. A decisão de usar um projeto de barras de olhau em vez de cabos foi tomada principalmente para economizar custos. O uso de elementos rígidos não foi o problema aqui. Contudo, os projetistas escolheram um fator de segurança de 1.5. Em breve, veremos por que esse fator de segurança não é suficiente. As pontes suspensas contemporâneas com barras de olhau nos Estados Unidos usavam múltiplas barras de olhau, mas os projetistas da ponte Silver buscaram uma estética elegante e limitaram o número de barras de olhau a apenas 2. A American Bridge Company, a empresa responsável pelo projeto e construção, havia desenvolvido um novo aço carbono com um tratamento térmico para a ponte Silver. Esse material permitiu que os elementos suportassem mais estresse. Essa ponte suspensa exclusiva com barras de olhau tornou-se mais impressionante depois que as autoridades a pintaram com tinta de alumínio brilhante. O público começou a chamá-la carinhosamente de Ponte de Prata, embora seu nome oficial fosse Ponte Point Pleasant. Com o passar dos anos, o tráfego na ponte aumentou e principalmente o peso dos veículos aumentou. Em 1927, quando os engenheiros projetaram a ponte, o peso médio dos carros que eles consideraram era o do modelo T, cerca de 680 quilos. Contudo, em 1967, o peso do carro chegou a 1.800 quilos, algo que os engenheiros jamais poderiam prever. Obviamente, o mero fator de segurança de 1.5 não compensaria um aumento tão drástico no peso do carro. Em dias de tráfego intenso, os passageiros notavam um movimento significativo na ponte. Ainda assim, havia confiança de que a ponte era estruturalmente sólida. Os moradores locais estavam especialmente orgulhosos do projeto esbelto da ponte, que utilizava aço mais resistente do que suas contrapartes. As pontes suspensas próximas pareciam volumosas em comparação. Agora que entendemos o material e a geometria desta ponte, vamos revisitar o que aconteceu naquele dia trágico. Às 16 horas e 58 minutos do dia 15 de dezembro de 1967, a corrosão sob tensão causou a fratura de uma das barras de olhau. Isso descolou o pino de articulação para uma posição de carga excêntrica, causando sua torção. Como resultado, a tampa na outra extremidade se desprendeu e a barra de olhau restante perdeu sua conexão.
Nesse ponto, ocorreu um enorme desequilíbrio de forças na torre, causando sua inclinação. O efeito desse movimento na corrente da barra de olhar foi significativo. Se não houvesse ganchos, as seções da barra de olhar poderiam ter reduzido seus ângulos para acomodar o movimento da torre. Contudo, a redução do ângulo, além de um certo ponto, não foi possível porque cada elemento da corrente estava conectado à plataforma rodoviária por meio de barras de gancho. Após um limite, a tensão nos ganchos e na corrente excedeu os níveis seguros, levando à falha. Vamos agora investigar o que aconteceu com a outra metade da torre. Nesta torre perfeitamente equilibrada, vamos cortar um cabo. Até a outra metade da torre está se movendo para frente. Semelhante ao experimento, a outra metade da torre também se moveu para frente. Isso foi suficiente para romper também a outra corrente da barra de olhar. Sem o apoio das correntes principais, a plataforma da estrada desabou. A segunda torre logo teve o mesmo destino. Foi por isso que a ponte inteira desapareceu em menos de 20 segundos. Testemunhas oculares relataram um forte ruído semelhante ao de um tiro e um colapso que pareceu um baralho de cartas. Agora surge uma pergunta importante. Embora o colapso da corrente e da plataforma seja compreensível, e as torres de aço? Como estruturas tão fortes, embutidas em pilares de concreto, poderiam se soltar com tanta facilidade? Aqui está a reviravolta. As torres não eram fixadas diretamente no concreto. Em vez disso, eram conectadas por meio de mancais de balancim. Os engenheiros chamaram as torres da Ponte Silver de torres de balancim. O objetivo desses mancais era se ajustar às mudanças de temperatura da ponte. Se a temperatura ambiente aumentasse, os membros dentro da torre se expandiriam e, graças a esses mancais, as torres seriam capazes de oscilar ligeiramente para fora. Isso evitaria o desenvolvimento de tensões internas. Observe que, como a maioria das pontes suspensas, a plataforma rodoviária da Ponte Silver era ligeiramente curvada para cima. Quando os veículos passam pela plataforma da estrada, ela se torna ligeiramente reta. Além disso, o vão da plataforma aumenta. As torres de balanço permitem um aumento no vão da ponte e os engenheiros ficaram orgulhosos desse projeto inovador e único. Contudo, naquele dia trágico, as torres de balanço se tornaram um problema. Sem o apoio das correntes, as torres não conseguiam se manter em pé e o resultado foi catastrófico. Dos 37 veículos na ponte, 31 caíram no rio Ohio, que congelava. A maioria foi registrada flutuando logo depois. Um total de 46 pessoas morreram no desastre. Equipes de emergência, bombeiros e policiais correram para o local. Barcos e helicópteros vasculharam o rio em busca de sobreviventes. Moradores locais e militares se juntaram aos esforços de resgate, mas as fortes correntes e as temperaturas congelantes tornaram o mergulho extremamente perigoso. Muitas vítimas foram encontradas presas em veículos submersos. Toda a estrutura de aço da ponte havia afundado no leito do rio, tornando a recuperação dos destroços um grande desafio. Equipamentos de sonar foram usados para localizar veículos e partes da ponte afundadas. Mergulhadores tiveram que cortar o metal debaixo d'água enquanto guindastes e barcaças içavam os enormes componentes para a superfície. Partes recuperadas da ponte foram enviadas para análise forense. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes confirmou posteriormente que o colapso foi causado por uma fratura em uma barra de olhar da corrente de suspensão. A ponte memorial High Carpentier, na Virgínia Ocidental, construída em 1928, era uma ponte suspensa com correntes e barras de olhar muito semelhante. Foi desativada imediatamente após o colapso da Ponte Silver. Projetos de pontes suspensas com barras, especialmente aquelas que utilizam correntes de olhar, foram amplamente abandonadas ou significativamente modificados após o colapso da Ponte Silver em 1967. Esses projetos eram considerados estruturalmente não redundantes e propensos a falhas indetectáveis. O projeto moderno de pontes agora favorece sistemas de suspensão por cabos de aço com múltiplos elementos redundantes, melhor distribuição de carga e inspeção e manutenção mais fáceis. A Ponte Silver passou por inspeções frequentes ao longo de seus 39 anos de vida útil.
A última inspeção foi realizada em 9 de abril de 1965. Embora todas as sugestões para a melhoria da ponte não tenham sido implementadas, todas as inspeções indicaram que a ponte era estruturalmente segura. A tecnologia da época não conseguia prever a tragédia que aguardava a Ponte Silver. A inspeção e a manutenção de pontes evoluíram muito desde a era da Ponte Silver. Os engenheiros atuais, além da inspeção visual, dependem cada vez mais de técnicas sofisticadas, como ensaios não destrutivos e monitoramento por sensores incorporados. Por exemplo, a ponte ferroviária mais alta do mundo, a Ponte Chenab, utiliza mais de 120 sensores para monitorar dados em tempo real sobre a deformação, distribuição de carga, temperatura e vibrações. Esses sistemas de monitoramento estrutural, utilizando extensômetros e células de carga, também podem ser adaptados a pontes mais antigas. Os padrões nacionais de inspeção de pontes, estabelecidos em 1971, após o colapso da Ponte Silver, exigem inspeções de rotina. Suas inspeções de nível 3 exigem avaliações altamente detalhadas, usando métodos de ensaios não destrutivos. Se você achou útil este vídeo, deixe um like e um comentário. Também pode compartilhar e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Recomendamos que visite o nosso site jazzcompany.com para saber mais sobre os nossos próximos projetos.